E aí, você conhece as manobras do slackline? Hoje a gente vai falar um pouquinho delas. Chico aqui com mais um vídeo de slack. Hoje eu vou falar um pouco sobre manobras de slackline. Além de ter várias possibilidades de você praticar o slackline, as diferentes modalidades, estilos, também tem diversas possibilidades de você fazer manobras. Uma delas, a minha preferida, que eu já mencionei aqui no canal, são as estáticas. São as manobras que você faz com a fita parada. Além delas, também tem o trickline, que é onde acontece a maior parte das competições. São as manobras dinâmicas, as manobras pulando na fita. Hoje também, vindo muito forte, temos as manobras no highline, que são conhecidas como highline freestyle, que é onde os atletas balançam a fita para cima e para baixo, fazendo o que nós conhecemos como bounce, executando diversos tipos de manobra. Então a gente tem muitas possibilidades de manobras. Então, que tipos de manobras a gente tem? Dentro das estáticas, a gente tem diversas manobras. Eu mesmo já mandei, sem brincadeira, acho que centenas de manobras. Então, dentro das estáticas, o feijão com arroz, que a maioria das pessoas sabe fazer, manobras como drop knee, foot plant, Buda, são manobras simples e fáceis de aprender. No trickline, as primeiras manobras que geralmente as pessoas aprendem, manobras de base como butt bounce, chest bounce, e no highline ele acaba começando também utilizando um pouco da base ali feita no trickline. Então a gente pode ver que não só o highline, como o trickline, as estáticas, tudo tá meio entreligado. Você pode ver as manobras que a pessoa tá lá fazendo no highline e elas serem adaptadas de alguma forma na fita baixa e parada. Você pode ver as manobras que o cara tá fazendo pulando, sendo adaptadas lá pro highline. Então é um esporte muito dinâmico, é um esporte que é muito adaptável, né? E um dos pontos que eu queria tocar hoje é a nomenclatura das manobras. As manobras como drop knee, foot plant, é meio que a explicação da manobra o nome. Não tem nenhum floreio, né? O foot plant, ele é o pé esticado. Ou seja, quando você faz um drop knee, você estica o pé, então você está fazendo o foot plant. O drop knee, a tradução do nome, o joelho para baixo. Então quando você coloca a canela e deixa o joelho caído, você está fazendo o drop knee. No trickline a gente tem o butt bounce. O butt, a tradução, é a bunda. Então quando você está sentando na fita, pulando sentado, você está fazendo o butt bounce. O chest é o peito, então é a mesma coisa. Quando você está pulando de peito na fita, você está fazendo o chest bounce. E o bounce é utilizado tanto para os saltos quanto para o movimento da fita para cima e para baixo. Porque no highline nem sempre as pessoas saltam. É mais raro você ver as pessoas fazendo saltos no highline. Porque para empregar salto na fita, você precisa de muita atenção na fita, certo? Então no highline é mais comum a gente vê a fita movimentando para cima e para baixo sem o atleta se soltar dela. Então a gente vê que as manobras elas têm um sentido, né? E as manobras de giro elas seguem também um sentido que são a quantidade de giro. Ou seja, meio giro 180 graus, um giro completo 360 e assim ele vai somando. Se você fizer 2 giros completos é um giro de 720 graus. Então ele segue uma ordem, ele segue o sentido. Então, por exemplo, pegar algumas manobras clássicas do trickline. Free fall, ela já não tem mais aquele sentido, porque o free fall nada mais é que um butt bounce, 360, chest bounce. A gente vai ver que ele já não está seguindo um sentido. Foi onde eles começaram a dar nomes para as manobras ao invés de explicar a manobra. Temos outra manobra como fearless, que a tradução é destemido, e a manobra nada mais é que um front flip. Então as pessoas foram criando esse hábito de dar nome para as manobras simplesmente para dizer, não, eu fui o primeiro a fazer essa manobra, eu vou dar o meu nome para essa manobra. E eu entendo você querer ter o seu nome registrado, né, na história do esporte, você querer fazer parte da história do esporte. Mas eu acho que isso começa a ficar muito confuso, porque é onde a gente começa a ver hoje no highline, cada um dando um nome mais doido que o outro para manobra. No trickline também a gente vem fazendo a mesma manobra e acrescentando nomes diferentes. As pessoas começaram, por exemplo, lá no começo com front flip 360
chamando de Mason Flip, que era o nome da pessoa que fez a manobra. Mas o Front Flip 720, o Front Flip com 2 giros, que seria basicamente a mesma manobra só com um giro a mais, em vez de chamar um Mason 720, eles já deram outro nome. E assim vai, eles vão mudando os nomes das manobras, que eu acho que só traz mais confusão e não tem necessidade nenhuma, além de alimentar o nosso ego. Então, se você quiser conhecer as manobras do slackline, você tem que ter muita paciência para aprender nome ou ignorar esses nomes loucos que a galera gosta de colocar e focar em entender como as manobras funcionam, que esse eu acho que é o jeito mais fácil de a gente se entender dentro do esporte. Explicar o que é a manobra e esse é o nome. Você pode ter o apelido, né, chamar a manobra pelo nome que você sugeriu e tal, mas eu acho que o nome oficial da manobra deveria ser a manobra, não esses apelidos muito doidos que a gente gosta de dar, né? Então esse foi o vídeo de hoje, tocar um pouquinho no assunto manobras, falar um pouco da nomenclatura, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual que é a sua manobra preferida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Continuem se equilibrando. Valeu!